Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro. E antes de nós darmos início com a nossa devocional, eu gostaria de trazer um texto de um pastor chamado Hernanes Dias Lopes para a reflexão de vocês. O título do texto é o seguinte: Carnaval eu não curto. Não curto porque é a festa das máscaras e devemos viver na luz. Não curto porque é a festa do nudismo e devemos viver com decência. Não curto porque é a festa da bebedeira e devemos viver com sobriedade. Não curto porque é uma festa carnal e devemos viver no espírito. Não curto porque o propósito dessa festa é agradar a carne e as obras da carne conduzem à condenação. Não curto porque é a festa que termina em cinzas, enquanto a festa de Deus tem plenitude de vida agora e para sempre. A nossa devocional de hoje, ela vai estar no livro de Provérbios, capítulo 17, versículos de 19 ao 28, que diz assim: Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquele que a deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, perecerá quem tem discernimento. O livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão. Salomão ele é considerado o homem mais sábio que já existiu. A Bíblia relata que durante o reinado de Salomão, muitos reis de todas as partes da terra vinham até ele receber os seus conselhos de sabedoria. E o livro de Provérbios significa justamente isso, conselhos da sabedoria. Nessa pequena passagem que nós acabamos de ler, Salomão vai citar algumas condutas dos homens tolos, dos homens perversos. Ele vai dizer que quem ama ficar brigando, quem ama ficar discutindo, também ama o pecado. Que o homem que é perverso, o homem que gosta de enganar os outros, ele não vai conseguir vencer na vida. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a nossa devocional de hoje é para o fato de Salomão ele citar duas vezes que o filho tolo ele só dá tristeza aos seus pais. A primeira vez é no versículo 21, onde ele vai dizer: o filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. E no versículo 25 ele vai voltar a falar: o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. E aí eu queria perguntar a vocês: vocês querem ser o filho insensato, o filho tolo ou o filho sábio? Vocês querem dar alegria ou querem dar tristeza aos seus pais, aos seus familiares? Acredito que a maioria de vocês responderam que quer ser o filho sábio, certo? Então, o que vocês estão fazendo para buscar a sabedoria? Vocês estão obedecendo seus pais? Vocês estão se esforçando para serem bons alunos, para ter um futuro melhor, para conseguir crescer na vida e quem sabe até dar uma vida melhor aos seus pais? A busca da sabedoria tem que começar em você. É preciso que você tenha vontade de ser sábio e se esforce diariamente para fazer boas escolhas em sua vida. Mas, acima de tudo, a Bíblia vai dizer que o homem sábio de verdade é aquele que teme a Deus, é aquele que busca a Deus, é aquele que busca fazer a vontade de Deus. Porque as escolhas daquele que teme a Deus, que busca fazer a vontade de Deus, são escolhas prudentes, são escolhas sábias, são escolhas boas, que vão levar a bons caminhos. Então, busque ser sábio, mas não sábio segundo o mundo,
mas sábio segundo aquilo que Deus ele nos ensina. Vamos fazer uma oração nesse momento? Feche seus olhos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está aqui nos permitindo estar aprendendo mais sobre a Tua Palavra, estar podendo refletir sobre aquilo que Tu deseja para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres sábios, a Te honrar, a Te servir, a buscarmos coisas boas para nossas vidas. Nos ajuda a dar orgulho para nossos pais, para nossos familiares, para que assim a Tua sabedoria seja manifesta e vista nas nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. A nossa aula de hoje ela tem como título Preservando Direitos. E nós hoje vamos aprender que o direito ele deve ser preservado por toda a sociedade e lutar para que eles sejam cumpridos. Nós iniciaremos uma nova sessão do ECA a partir do artigo 70, que fala sobre a prevenção ao desrespeito dos direitos da criança e do adolescente. Os direitos que nós vamos ver hoje, ele vai do artigo 70 ao artigo 85. E ele vai estar dividido nesses 4 tópicos que vocês estão vendo aí. As disposições gerais, que vai do artigo 70 ao 73. Da informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos, que vai do artigo 74 ao 80. Dos produtos e serviços, que vão do artigo 81 ao 82, e da autorização para viajar, que vai dos artigos 83 a 85. Eu não vou ler na íntegra aqui com vocês, eu vou fazer um pequeno resumo, uma pequena síntese, mas eu sugiro que vocês, nas suas casas, leiam esses artigos. Para quem ainda não baixou o ECA, que eu deixei disponibilizado na primeira aula, vai estar aqui de novo o link para que vocês possam estar baixando. Então, baixem e leiam na casa de vocês dos artigos 70 a 85, que vão ser o que nós estaremos estudando hoje. Então, o primeiro grupo, que vai tratar das disposições gerais, vai dizer o seguinte: é dever de todos prevenir a coerência de ameaças à violação dos direitos da criança e do adolescente. Nós já discutimos nas aulas anteriores que é dever de todos fazer com que seja cumprido os direitos da criança e do adolescente. No artigo 70 ele também vai continuar dizendo que o governo e que o município devem criar políticas que vão incentivar as crianças e os adolescentes a conhecerem seus direitos e também a fazer com que essas leis sejam cumpridas. O artigo 71 ele vai dizer: a criança e o adolescente têm direito à cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem as condições gerais de pessoas em desenvolvimento. Então, a criança e o adolescente ela tem direito a tudo isso, mas esses direitos eles devem respeitar a faixa etária para crianças e para adolescentes. O artigo 72 ele vai dizer: as obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes a princípios por elas adotadas. E o artigo 73, fechando esse bloco, vai dizer que o não cumprimento dessas leis importará em punição para as pessoas ou a empresa que as descobrirem, nos termos dessa lei. Então, todas as pessoas que descumprirem os direitos da criança e do adolescente, elas estão sujeitas a serem punidas, e o próprio ECA ele vai dizer quais são as punições. O próximo grupo ele vai tratar da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. O artigo 74 ele vai dizer: é obrigação do Estado e do poder público regular os espetáculos, informando a sua natureza e faixa etária. Lembra que no artigo 71 vai dizer que a criança tem direito à educação, a lazer, enfim, mas esses direitos ele devem respeitar a faixa etária para a criança e para o adolescente. Então o artigo 74 ele vai dizer que o poder público, ou seja, o governo, ele vai precisar
regulamentar isso. Ele vai precisar criar leis para que sejam colocada a faixa etária indicativa e também é informado que se trata os espetáculos. O artigo 75 ele diz: toda criança e adolescente terá acesso a espetáculos públicos classificados de acordo com a sua faixa etária. Crianças menores de 10 anos só poderão entrar nesses espetáculos acompanhado dos pais ou responsáveis, mesmo se o espetáculo ele for de classificação livre, mas a criança menor de 10 anos ela só pode entrar acompanhada dos seus pais ou de um responsável. Artigo 76. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários que vendem ou alugam filmes cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação indicativa. Por que é que no cinema, se você chegar lá para assistir um filme com a classificação indicativa para 16 anos, por exemplo, o segurança lá ele vai impedir que você entre? Justamente por causa dessa lei. Os locais que alugam filmes, eles são obrigados a garantir que não seja vendido ingressos ou que não seja vendido filmes ou alugados fora da faixa etária. Artigo 78. As revistas e publicidades contendo materiais inadequados para crianças e adolescentes devem ser vendidas em embalagens lacradas e com advertência do seu conteúdo. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas ou anúncios de bebidas, cigarros e armas e devem respeitar os direitos éticos e sociais dos valores pessoais e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos de bilhar, sinucas, casa de jogos e apostas cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes nos locais. Então, crianças e adolescentes também não podem estar em locais que tenham jogos de aposta. Terceiro grupo, dos produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda a crianças e adolescentes de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou ainda que por utilização indevida. Por exemplo, cola de sapateiro. Cola de sapateiro é um produto que ele não pode ser vendido a crianças e adolescentes, porque se usado de forma indevida ele vai causar dependência. Também é proibido a venda de fogos de artifício, exceto aqueles que por seu risco potencial seja incapaz de causar ou provocar danos físicos em casos de utilização indevida. Então é proibida também a venda de fogos de artifício para crianças e adolescentes, a não ser que esses fogos ele não causem nenhum problema à criança ou ao adolescente se usado de maneira errada. Também é proibido a venda de revistas e publicações com conteúdos inadequados, segundo o que a gente já viu lá no artigo 78, e bilhetes lotéricos e equivalentes. Então, crianças e adolescentes também não podem fazer apostas. Artigo 82. É proibido a hospedagem de crianças ou adolescentes em hotel, motel, pensões ou estabelecimentos parecidos, a não ser com autorização ou acompanhado dos pais ou responsáveis. E por último, nós temos o grupo de autorização para viagens. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da região onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis. Artigo 84. Quando se trata de viagens ao exterior, a autorização é dispensável quando, ou seja, a autorização não é necessária nessas seguintes situações. Se a criança ou adolescente estiver acompanhado dos seus pais, para viajar para o exterior, a criança ou adolescente ela precisa estar acompanhada
dos dois pais, do pai e da mãe. Ou se a criança ou adolescente viajar com um dos pais e tiver a autorização através de um documento com firma reconhecida em cartório. Então, se a criança for viajar para o exterior com apenas um dos pais, o outro pai ele vai precisar assinar um documento e reconhecer isso no cartório para que assim a viagem da criança ou do adolescente ela seja autorizada. Artigo 85. Sem autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida no território nacional, no Brasil, poderá sair do país acompanhado de um estrangeiro ou domiciliado no exterior. Então, a criança ou adolescente ela só pode sair do país acompanhada de uma pessoa que mora no exterior, que mora fora do país, se ela tiver uma autorização judicial, uma autorização dada por um juiz para que isso aconteça. Veja só o quanto nós aprendemos sobre o ECA. Não é impressionante todas essas leis para proteger vocês? Bem, agora faça a parte de vocês. Continuem a ler o ECA, quem já começou, quem não começou, relembrando, o ECA está aqui, tem um link para vocês baixarem e lerem, e assim vocês se tornem conhecedores dos seus direitos. Certo? Então é isso, até a próxima aula. Não se esqueçam, assim que vocês assistirem essa aula, confirmem no grupo para que eu possa estar colocando o nome de vocês na nossa lista de frequências. Que Deus abençoe vocês.